Coisa pior do que gripe? Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Você não me conhece? Meu nome é Jane, psicóloga social. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para começar, eu gostaria de pedir a sua gratidão. Se inscreva, ativa o sininho se você se inscrever, comente, compartilhe. Muito obrigada. Fique à vontade, essa casa é sua. Mas eu tomo conta dela, para você, tá bom? Então, nosso tópico de hoje, limites. Tudo na nossa vida tem limite, até a própria vida. O amor, ele não pode existir sem fronteiras, mesmo o amor familiar. Qualquer tipo de relacionamento afetivo, ele tem que ter fronteiras, tem que ter limites. É fácil a gente entender os limites externos, como pano de fundo, mas é muito difícil a gente praticar o limite, o nosso limite. Então a gente tem que pensar nas regras e nos princípios as quais nós vivemos. Porque isso implica o que nós vamos fazer, o que nós fazemos e o que é permitido e o que não é. Se você é daquelas pessoas que não sabem dizer não, você tem que aprender a dizer não. Você precisa exercitar. Porque quando as pessoas que não sabem dizer não, elas se anulam para poder agradar os outros, se submete a chantagem, se submetem a abusos. As pessoas que não sabem dizer não se submetem a todo tipo de abuso que existe. Porque você pode encontrar alguém que seja exigente, controlador, crítico, insistente, abusivo, invasivo, suplicante e sufocante. Então é sua responsabilidade falar para essas pessoas quando elas ultrapassam essa linha chamada limite. Existem várias áreas da nossa vida onde nós aplicamos o limite. Existe um limite chamado material, que é o que você pode dar ou emprestar algo material que você possui ou que está no seu poder, você pode dar ou emprestar a alguém. Como dinheiro, como carro, como livros, até escova de dente, tem gente aqui que não tem limite, né? Vai para sua casa, esquece lá sua escova de dente, não passa numa farmácia em algum lugar para comprar e chega na sua casa e usa a sua escova. Muita cara de pau, né? Os limites físicos, eles dizem respeito a seu espaço, o seu espaço pessoal, sua privacidade e a seu corpo. Você tem o direito de dizer não se você não quer abraçar, dar um aperto de mão, ou estar no mesmo ambiente que outra pessoa que lhe traz desconforto. Você tem o direito de não querer trocar de roupa na frente de outras pessoas. Você tem o direito de não querer ouvir música alta. Você tem o direito de não ser incomodado. Você também tem o direito de não querer portas trancadas. Esses são os direitos pessoais, né, do espaço pessoal. Também tem os limites mentais, que são dos seus valores, da sua moral, da sua conduta, seus pensamentos, as suas opiniões. Você deve saber a quem você emite suas opiniões, como, onde e como. Você deve saber também em quem você acredita e não fingir que está acreditando só para agradar a pessoa.
Você pode escutar uma coisa desagradável sem se tornar rígido, né? E sem ter a mesma reação, para você não se sentir emocionalmente abalado, argumentativo ou defensivo. Ou ter limites emocionais fracos. Então a gente deve sempre exercitar o nosso limite com a palavra não. Não quero, não gosto, não me agrada, não me faz bem, não me faz feliz. E nunca aceitar determinadas coisas só para agradar os outros, porque isso vai trazer uma série de consequências para você. E às vezes, problemas sérios, graves, tipo quando você quando você deixa as outras pessoas abusarem do seu espaço pessoal, né? Você pode entrar em uma série de problemas, tipo pessoas que te visitam e que entram no ambiente da sua casa, tipo seu quarto ou em um lugar que você está e não bate na porta antes. O fato daquela pessoa estar na sua casa como hóspede ou como parente não dá o direito da pessoa entrar em um ambiente que você está sem antes avisar. É uma questão até da educação. As fronteiras emocionais, ela distingue separar suas emoções e responsabilidade das outras pessoas. Limite é uma linha imaginária, gente. E essa linha imaginária, ela tem um nome, é respeito, que como se diz assim, como se fosse um campo de força, que você não pode passar dali e a outra pessoa também não pode. Porque quando você ultrapassa essa linha imaginária, quando você invade esse campo de força, você está infringindo leis de todas as instâncias, seja as leis emocionais, aquilo que você sente, se sentir-se invadido, ofendido, né, abusado, ou seja as leis criadas pelos próprios homens. Quando você tem limites saudáveis, você evita de estar pedindo desculpa aos outros e quando você sabe dizer não, você evita também que os outros estejam lhe pedindo desculpa o tempo todo. O limite, ele evita que você se sinta culpado por sentimentos negativos ou problemas que outras pessoas possam levar ou trazer para você, comentários, etc, etc. Se você tem uma baixa reatividade, você é daquela pessoa que aceita tudo que os outros te sugerem, te condicionam a fazer, te obrigam a fazer, então você tem baixos limites emocionais ou fracos limites emocionais. Quando você tem fortes limites emocionais, saudáveis, né? Isso em todos os âmbitos, gente. Seja com seu amor, seja com seu filho, seja com sua mãe, seja com seu colega no trabalho, seja com seu chefe, né? Seja em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento. Se você tem limites saudáveis, tudo que você faz fica claro para os outros, né? As pessoas não ultrapassam essa linha imaginária. As pessoas conhecem seus limites, né? E as suas responsabilidades com você e com os outros. Consequentemente, essas pessoas procuram não quebrar o seu limite em relação a você, porque elas te respeitam, te conhecem também. Existem também os limites sexuais, em que você diz para seu companheiro ou sua companheira que você gosta, quando pode te tocar, onde pode te tocar, quando, com quem e a hora. Então, esses são os limites da intimidade. Os limites espirituais são os limites, o respeito com as suas crenças, a sua experiência com Deus. Isso deve ter um limite, as pessoas devem respeitar.
Eu não me canso de falar, né? Estou sempre falando. Eu fui criada numa família de 2 religiões diferentes, mas que sempre se respeitaram e um nunca invadiu o espaço do outro e nunca faltou com respeito e nunca passou da linha do limite. Então, ninguém nunca quebrou o limite espiritual do outro. Agora, é difícil manter o limite? Claro que é. Claro que é. Principalmente em relacionamento afetivo. Relacionamento amoroso, como a gente fala no Brasil. Esse é o pior. Esse é que a maioria das pessoas quebram todos os limites. A pessoa entra no seu computador, vai no seu histórico, a pessoa vai lá, copia, né, as coisas do seu telefone, vê com quem você fala, entra nos seus e-mails, vasculha a sua vida. Gente, isso é uma invasão de privacidade que ultrapassa todos os limites de respeito à sua individualidade. Porque se a pessoa confia em você, a pessoa não tem que ficar vasculhando sua vida. Se vasculha a sua vida é porque não confia em você. E se não confia em você, esse relacionamento tem vida curta, não vai durar. Outro tipo de pessoa que tem problemas com limites são os codependentes. Esses daí é uma situação muito delicada. Eles colocam os sentimentos e as necessidades deles depois dos outros. Ou seja, eles colocam o sentimento e a necessidade dos outros acima ou na frente dos deles. Ou em primeiro lugar. Eles não se conhecem, eles não sabem que têm direitos, eles acreditam que pôr limites pode destruir ou acabar com os relacionamentos, coloca em risco os relacionamentos deles, os codependentes. Eles nunca aprenderam a ter limites saudáveis. Limite, nós aprendemos. Limites, você impõe. Você diz e pronto, acabou. E esses limites, normalmente a gente aprende desde criança, porque ele é dado pelos nossos pais. Os nossos pais, eles já nos dizem, quando somos crianças, que a gente tem hora para comer, tem hora para ir para a escola, tem hora para fazer exercício, tem hora para ir dormir, né? Tem que saber escolher os amigos, tem que saber dizer não para os amigos, tem que saber que ele tem direito de ser respeitado e tem que saber respeitar o outro. Então, quando você cresce em um ambiente em que os seus limites são respeitados, né? Seus pais, para entrarem no seu quarto, ele bate na porta. Consequentemente, você faz a mesma coisa. Se você chegar na mesa e tiver outras pessoas já sentadas, você pede licença. Se você vai se retirar também, você pede licença. E é por aí. Limite, gente, é uma convivência de respeito e educação. Brincadeiras entre irmãos, brincadeiras de mau gosto, de empurrar, de bater, de chutar. Imagine irmãos brincando de chutar um ao outro. Que respeito é que essas pessoas vão ter pelo outro? Porque chute é um abuso, né? Chutar alguém machuca, ofender com palavras. Então, se existe respeito desde criança, você sabe o que é respeito e você foi respeitado, consequentemente, quando você ficar adulto, você não vai ter esses problemas. Você vai saber dizer não, você vai saber a hora que você deve parar e a hora que o outro deve parar também. A falta de limite e a falta de educação no ambiente familiar afeta a capacidade de uma criança amadurecer para ser um adulto independente e responsável. Olha quanto é importante ter limite. Você nunca vai entender que você tem direitos se você cresceu num ambiente que não teve limites.
Porque o direito você só tem se você tiver deveres. Quem tem direitos tem deveres. E vice-versa, né? Um não anda sem o outro. Direito não anda sem deveres e deveres não andam sem direitos. Quando você sabe dizer não, você sempre trata os outros com respeito e cortesia. Consequentemente, você também vai receber. Existem pessoas que dizem sim quando gostariam de dizer não. Existem pessoas que não sabem reivindicar seus direitos. Quando faz isso, é com gritos, brigas, ofensas, então perde seus direitos. Então, quando a gente tem um propósito, a gente só não deve reivindicar nossos direitos se você tiver um propósito maior do que aquela reivindicação. Como eu vivo estudando as pessoas e observando o comportamento das pessoas, para dali tirar subsídios, né, para o que eu escrevo, para o que eu faço, para o que eu ensino aqui para vocês. Então, às vezes, eu tenho que me submeter a certo tipo de coisa, mas tem um limite também. E tem, além de tudo isso que eu já falei, tem um limite interno, que é a relação que você tem com você mesmo. É a regulação do relacionamento que você tem com você mesmo. Porque ninguém é obrigado a viver com a gente. Só a gente é obrigado a viver com nós mesmos. Por isso a gente deve se respeitar e ter limites sobre nós mesmos. Isso se chama autodisciplina, gestão saudável de tempo, pensamentos, emoções, comportamentos e impulsos. Tudo isso você deve saber usar, controlar e disciplinar. Não fazer coisas que você não precisa fazer e não quer fazer. Ter seu descanso garantido, suficiente, para que você fisicamente se sinta bem. Ter sua refeição balanceada. Devemos ter esse direito de comer aquilo que a gente gosta, ter uma refeição balanceada. Não negligenciar com nossos limites físicos. Essa semana eu fiz isso, eu negligenciei. Por exemplo, sexta-feira eu cheguei em casa porque eu cheguei no meu limite. Mas não foi porque eu quis, foi uma consequência, uma circunstância. Eu estava muito cansada sexta-feira, muito mesmo. Já estava me sentindo mal, acho que a gripe já estava voltando. E estava com muita dor de cabeça, estava com febre. Então, quando eu saí do trabalho, eu fui pro ponto de ônibus. E eu passei 1 hora em pé, esperando a porcaria do ônibus e ele não chegou. Aí eu voltei para a estação do metrô, porque eu não estava em condições de andar. Quando eu cheguei no metrô, o metrô estava com problema. Então não se sabia a hora que o trem vinha. E aí eu tive que vir para casa andando. Confesso a vocês que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu cheguei em casa chorando, porque eu estava tão cansada, sem energia, sem coragem, dor de cabeça, com náuseas. Eu estava muito mal sexta-feira. Mas chegou um momento que eu achava que eu não ia conseguir. Já pertinho de casa eu quis chamar um táxi para vir embora, porque eu não estava conseguindo mais andar. Os pés doíam. Quando a gente está com gripe, o corpo todo dói, né? O sistema imunológico baixa e aí é difícil. Então, sexta-feira eu exagerei os meus limites físicos. A gente saber gerenciar nossos pensamentos negativos, né? A nossa capacidade de seguir metas e objetivos, tudo isso é o nosso limite com nós mesmos. São os nossos limites internos, emocionais e mentais. Quando a gente sabe gerenciar os nossos limites, isso nos dá a capacidade da gente também poder ajudar os outros. Saber gerenciar, administrar os seus próprios limites, isso te dá uma capacidade de reflexão muito grande, né?
para que você não fique também culpando nem julgando os outros. Quando você fica ansioso, ou culpando os outros por sua falta de limite, isso torna você uma pessoa infeliz, que nada te agrada. Uma vez que você, desculpa gente, eu tô mal. Uma vez que você estabelece esses limites para você mesmo, a sua vida fica mais leve, fica mais fácil, os seus relacionamentos ficam melhores, seja familiar, seja no trabalho, seja social, seja de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento, até com seus animais, né? Porque se você não der limite a seus petzinhos, eles destroem a sua casa. E eles mandam em você, né? Eles não raciocinam, mas eles têm gênio. E quando você não conhece os seus limites, você não recebe respeito do outro. E seus relacionamentos vão de água abaixo. Essas fronteiras que a gente chama de limite, elas não são para punir ninguém. Elas são para nos dar bem-estar e proteção. E isso, os limites, eles são mais eficazes quando nós somos assertivos. Calmo, firme e cortês. Leva tempo a gente aprender certas coisas quando elas não foram implantadas na nossa infância. Adulto, aprender a ter limite é difícil, é difícil, é difícil. Eu tenho 2 dias falando aqui com uma pessoa que, aliás, foi essa pessoa que me inspirou a fazer esse vídeo. Porque eu tô há 2 dias com ela aqui, né? Ontem e hoje, falando sobre limites. Porque ela se deixou ser abusada por uma pessoa da família e agora ela está doente, ela não está bem, porque ela não soube usar o limite dela e deixou ser abusada. E agora está difícil. Porque agora existe uma questão muito delicada, em que essa pessoa, além de estar doente, já está com uma certa idade, e ela chegou ao limite emocional e físico dela, de tanto que ela foi abusada. Então, o aprendizado, autoconhecimento para ser assertivo, são os primeiros passos para você definir limites. Cada vez que você diz não em coisas que você não gostaria de fazer, coisas que não estão te fazendo bem, coisas que vão te trazer consequência desagradável, você está preservando o seu bem-estar físico e emocional. Esse foi nosso tópico de hoje. Saber onde estão as fronteiras físicas, emocionais, em todos os relacionamentos. Seja ele amoroso, familiar, profissional, de amizade e com os animais que você cria. Beijo no coração, fica com Deus. Então, beijo é sem limite, sabe? Porque esse beijo virtual a gente pode mandar sem limite. Bye!